Arqueologia do Saber, de Michel Foucault, essa obra-prima do filósofo francês falecido em 1984. Nós estamos fazendo este curso, acompanhando capítulo a capítulo, e hoje é o episódio 5, o capítulo 4, a parte 2, que fala a respeito das regularidades discursivas. No capítulo 4, nós falamos sobre a formação das modalidades enunciativas. É isso que Foucault vai tratar. Ele está nesta parte tratando das regularidades, tratando das regras de formação dos discursos, dos saberes. Então vamos a mais este comentário breve e estudo e leitura a respeito da arqueologia do saber. A formação das modalidades enunciativas. Aqui, neste capítulo, começa a aparecer esta palavra mais explicitamente, que é o enunciado, que são as funções enunciativas, que é a enunciação ao modo Foucaultiano, né, que ele vai trazer aí ancorada na História Nova. Começa o capítulo da seguinte forma, na página 56. Descrições qualitativas, narrações biográficas, demarcação, interpretação e recorte dos signos, raciocínios por analogia, dedução, estimativas estatísticas, verificações experimentais e muitas outras formas de enunciados. Eis o que se pode encontrar no século XIX no discurso dos médicos. Que encadeamento, que determinismo há entre uns e outros? Por que estes e não outros? Seria necessário encontrar a lei de todas essas enunciações diversas e o lugar de onde vem. Então, aqui, nós precisamos pensar que Foucault está retomando, né, em toda a arqueologia do saber, ele está retomando as suas obras que estavam escritas e publicadas até 1969, que é quando ele publica a Arqueologia do Saber. No capítulo anterior, que era a formação dos objetos, ele ficou bastante focado na história da loucura, no saber psiquiátrico. Depois, a História da Loucura foi publicada em 1961, a sua tese de doutorado. Depois, agora, nessa formação das modalidades enunciativas, ele vai tomar o discurso médico que foi desenvolvido no O Nascimento da Clínica, que é publicado em 1963. As Palavras e as Coisas são publicadas em 1966 e a Arqueologia do Saber em 1969. Essa é a produção que está em voga neste momento. Em 1971, Foucault entra para o Collège de France, e é onde ele, então, pronuncia sua aula inaugural em 1970, 2 de dezembro de 1970, que é a Ordem do Discurso, publicada num livreto, nós já tratamos aqui, chamado A Ordem do Discurso. E a partir daí, então, há uma passagem, né, que não vai ser uma passagem, porque uma fase está relacionada com a outra, para a genealogia do poder. E depois, lá no final, né, da sua produção, ele volta-se para a estética de si, a ética e a estética da existência. Então, são as 3 fases de Foucault: arqueologia do saber, genealogia do poder, ética de si, estética de si, né? E em todas elas, o sujeito vai interessar muito. Apesar dele desenvolver ainda mais o conceito de sujeito, a partir da genealogia do poder, onde ele tem um texto que chama O Sujeito e o Poder. Também na ética e estética da existência, esse sujeito é mais desenvolvido, já que na arqueologia do saber, ele está preocupado também com o sujeito. Então, quando ele traz, né, essas descrições qualitativas, narrações biográficas, demarcação, interpretação, raciocínios por analogia, estimativas estatísticas, verificações experimentais, são as modalidades enunciativas do discurso médico. E ele diz, então, né, que todo discurso vai ser pautado em modalidades enunciativas. E como que isso interfere na interpretação desses discursos, na análise desses discursos, que é isso que ele chama no final, né? Seria necessário estabelecer uma lei que rege, né, de todas essas enunciações diversas, qual lugar que elas vêm? E aí ele faz 3 questionamentos entre A, B e C,
né, que a gente vai utilizar nas nossas análises de método arqueológico Foucaultiano, análises discursivas. Então, quem fala? Primeiro, é preciso saber que sujeito, né, é o sujeito daquele discurso. Então, quem fala? E aí ele coloca que a fala médica não pode vir de quem quer que seja. Então, todo discurso, né, aqui ele está usando o discurso médico, mas todo discurso, ele tem um sujeito. Não existe discurso sem sujeito, não existe sujeito sem discurso. Então, nós precisamos, na análise, saber quem fala. Depois, os lugares institucionais de onde o médico obtém o seu discurso. O lugar das observações sistemáticas e homogêneas, confrontos em larga escala, estabelecimento das frequências e das probabilidades, anulação das variantes individuais. Então, todo discurso se liga a uma forma institucional. Às vezes, nem não é a instituição de fato, mas uma forma institucional. E precisamos analisar isso na análise discursiva de viés arqueológico Foucaultiano. E as posições do sujeito. Então, um sujeito nunca vai ocupar uma posição fixa, uma posição pré-estabelecida. Então, nós temos um vídeo aqui, o sujeito em AD, que é interessante você assistir para entender também de qual sujeito nós estamos falando na análise do discurso, né? E o sujeito Foucaultiano ainda mais ligado a esse discurso como prática, né? Então, ele vai colocar nessa formação das modalidades enunciativas, que elas regem, né, a como se formam as modalidades enunciativas, é que se forma o discurso como prática. E há uma relação entre as observações imediatas e o domínio das informações já adquiridas. Então, quer dizer, é o antigo e o novo, é o já dado e o ainda a ser falado, né? É o que já falou e o que vai ser falado. Então, há observações imediatas e informações já adquiridas, né? Então, a gente precisa observar isso. Porque todo discurso, ele remete a um outro discurso. Então, nós já temos um arquivo formado a respeito deste discurso que estamos analisando no momento. E aí ele coloca que a medicina clínica, ela é entendida como renovação dos pontos de vista, conteúdos, formas e do próprio estilo da descrição, utilização dos raciocínios indutivos ou probabilísticos, tipos de atribuição da causalidade, em resumo, como renovação das modalidades de enunciação. Então, quando emerge a formação de uma modalidade enunciativa, quando emerge a formação de um discurso, nós temos aí esse ponto de instauração do novo, né, que renovam, né, que reatualizam determinados procedimentos. E aí nós vamos perceber que quando ele trata dessas modalidades enunciativas, eu vejo uma ligação muito direta com os gêneros do discurso em outra perspectiva. E quando ele coloca quem fala, o lugar de qual fala, né, de qual posição está se falando, nós vamos ter lá em Pechet também aquelas imagens, né? A imagem que A faz de B, que B faz de A, né? Aquele recorte que o Pechet faz. Então a gente vê que as teorias, elas estão em diálogo também, né? E que muito está falado de outra maneira e de outra perspectiva, porque aqui Foucault está na perspectiva de escavar os saberes. Saber o que há por cima daquele saber que nós estamos querendo analisar. Então ele diz que pode dizer que esse relacionamento de elementos diferentes, alguns são novos, outros pré-existentes. Então é aquilo que eu falei, o jogo do novo e do velho. Mas ele diz que tudo se dá num feixe de relações. Então são essas relações que a gente faz entre os objetos do discurso, entre as modalidades enunciativas, que vai fazer com que um discurso seja algo complexo, algo que está dado a interpretar, que manifesta posições do sujeito e que determina práticas na sociedade, né? Que se ancora na cultura também de uma sociedade e marca a história de uma sociedade. Então, em suma, as modalidades diversas da enunciação não estão relacionadas à unidade de um sujeito, quer se trate do sujeito tomado como pura instância fundadora de racionalidade ou do sujeito tomado como função empírica de síntese, nem o conhecer, nem os conhecimentos. Então, aqui nós temos que o sujeito ele não é fixo, ele não é estático para Foucault. Ele é uma posição, ele é uma função enunciativa.
né? Então, qual função ele exerce ali naquele momento? Isso é muito importante, é uma visada muito grande aí nas relações de sujeito que a gente tem dentro dessa proposta, que até então era chamada como estruturalista, né? Depois Foucault nem se define estruturalista. Aí na página 61, para finalizar, esse vídeo vai ser mais breve porque o conteúdo também é menor, né? O texto é menor. Ele diz que na análise proposta, as diversas modalidades de enunciação, em lugar de remeterem à síntese ou à função unificante de um sujeito, aí ele destaca o A, né? A síntese, a função unificante de um sujeito, manifestam sua dispersão nos diversos status, nos diversos lugares, nas diversas posições que pode ocupar ou receber quando exerce um discurso, na descontinuidade dos planos de onde fala. Então, a ciência que vinha se executando até no estruturalismo mesmo, tratava o sujeito como algo estável, como algo, né, ocupando sempre somente um lugar. E Foucault vem falar, não, ele não é único, ele não é uma síntese, ele não é um sujeito. Ele é uma função, ele ocupa diversos lugares, diversas posições, né? É descontínuo na história, nos planos em que fala, não há um plano só, né? E isso vai interferir depois até nas análises literárias também, né? Então, ele fala em sistemas de relações, ele fala em prática discursiva. E para finalizar, ele coloca o discurso assim concebido não é a manifestação majestosamente desenvolvida de um sujeito que pensa, que conhece e que o diz. É, ao contrário, um conjunto em que podem ser determinadas a dispersão do sujeito e sua descontinuidade em relação a si mesmo. É um espaço de exterioridade em que se desenvolve uma rede de lugares distintos. Então vejamos mais uma definição do discurso, né? O discurso é dispersão, o sujeito está disperso, o sujeito precisa conhecer a si mesmo, muitas vezes em si mesmo ele está disperso, ora ele ancora em uma formação discursiva, ora ele ancora em outra formação discursiva, e compreender tudo isso é muito importante para a análise discursiva e para a história das mentalidades, porque até então a gente sai desse padrão de ciência como estabilidade, e sim ciência como dúvida, saber como confronto, como oposições. Então, são essas a formação das modalidades enunciativas. Nós podemos ver que não há uma modalidade de enunciado única. O enunciado é plural e as modalidades enunciativas se formam nesse sujeito que está disperso. Por isso, quando a gente analisa um discurso, a gente tem que ver quem fala, de onde fala, em qual posição fala, porque um mesmo autor ou uma mesma instância discursiva, ela pode ter dizeres diferentes. Por exemplo, vou tomar mais uma vez as questões religiosas, que é um lugar que eu me sinto bem para falar. A questão do aborto, ela vai ter uma regularidade, mas ela está dispersa. Então, na Igreja Católica, ela vai ser discursivizada de uma maneira, no Espiritismo, ela vai ser discursivizada de outra maneira, no feminismo, já passando para outra instituição, né, para outra instância institucional, ela vai ser discursivizada de outra maneira, de acordo com as posições dos sujeitos que falam, dos lugares onde falam, das instituições a que se filiam, né? Então é essa a análise que nós vamos efetuar a partir de cada análise que fizermos na vertente Foucaultiana. Então, para quem quer, eu recebi um pedido de ajuda essa semana e é muito importante, quem quer começar a ler Foucault, que talvez comece pela arqueologia do saber e a ordem do discurso, para entender o que é discurso e para entender como Foucault pensou suas pesquisas até 1969. Mas que mesmo na genealogia do poder, ele vai retomar a arqueologia, que aí os estudiosos falam numa arquigenealogia, né? Então, possibilitando aí estes estudos, conto com seu apoio na divulgação dos nossos vídeos, dê o seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber as notificações e qualquer dúvida, sugestão, comentário ou crítica, nosso e-mail é intertextopassos@gmail.com.